De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Deve-se temer a velhice, porque ela nunca vem só. Bengalas são provas de idade e não de prudência. Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado. Tente mover o mundo, e o primeiro passo será mover a si mesmo. Uma vida não questionada não merece ser vivida. O livro é um mestre que fala, mas que não responde. O que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. O bom juiz não deve ser jovem, mas ancião, alguém que aprendeu tarde o que é injustiça, sem tê-la sentido como experiência pessoal e íncita na sua alma, ou mais por tê-la estudado, como uma qualidade alheia, nas almas alheias. No imposto profissional o justo paga mais e o injusto menos, sobre o mesmo rendimento. Calarei os maldizentes continuando a viver bem, ou eis o melhor uso que podemos fazer da maledicência. Os filhos dos homens, dentre todos os animais jovens, são os mais difíceis de serem tratados. Onde não há igualdade, a amizade não perdura. A paz do coração é o paraíso dos homens. Tudo quanto vive provém daquilo que morreu. Todo homem é poeta quando está apaixonado. Os olhos do espírito só começam a ser penetrantes quando os do corpo principiam a enfraquecer. São muitos os que usam a régua, mas poucos os inspirados. Não há ninguém, mesmo sem cultura, que não se torne poeta quando o amor toma conta dele. Não há nada bom nem mal a não ser estas duas coisas, a sabedoria que é um bem e a ignorância que é um mal. Muitos odeiam a tirania apenas para que possam estabelecer a sua. A democracia é uma constituição agradável, anárquica e variada, distribuidora de igualdade indiferentemente a iguais e a desiguais. Buscar e aprender, na realidade, não são mais do que recordar. Quem ama extremamente, deixa de viver em si e vive no que ama. A orientação inicial que alguém recebe da educação também marca a sua conduta ulterior. As grandes naturezas produzem grandes vícios, assim como grandes virtudes. Não eduques as crianças nas várias disciplinas recorrendo à força, mas como se fosse um jogo, para que também possas observar melhor qual a disposição natural de cada um. A admiração é própria da natureza do filósofo, e a filosofia deriva apenas da estupefacção. Só pelo amor o homem se realiza plenamente. O homem retrata-se inteiramente na alma, para saber o que é e o que deve fazer, deve olhar-se na inteligência, nessa parte da alma na qual fulge um raio da sabedoria divina. O cansaço físico, mesmo que suportado forçosamente, não prejudica o corpo, enquanto o conhecimento imposto à força não pode permanecer na alma por muito tempo. O juiz não é nomeado para fazer favores com a justiça, mas para julgar segundo as leis. A necessidade que é a mãe da invenção. Os homens não desejam aquilo que fazem, mas os objetivos que os levam a fazer aquilo que fazem. O tempo é a imagem móvel da eternidade imóvel. É a esta força que mantém sempre a opinião justa e legítima sobre o que é necessário temer e não temer, que chamo e defino coragem. Não deixes crescer a erva no caminho da amizade.
A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. Não é preciso que a bondade se mostre, ou mais sim é preciso que se deixe ver. Quem critica a injustiça fala não porque teme cometer ações injustas, mas porque teme sofrê-las. A parte que ignoramos é muito maior que tudo quanto sabemos. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. A sabedoria consiste em ordenar bem a nossa própria alma. Não deverão gerar filhos quem não quer dar-se ao trabalho de criá-los e educá-los. O sábio fala porque tem alguma coisa a dizer, o tolo porque tem que dizer alguma coisa. O belo é o esplendor da verdade. O tempo é a imagem móvel da eternidade. Devemos aprender durante toda a vida, sem imaginar que a sabedoria vem com a velhice. Aprender é mudar posturas. Devemos seguir sempre o caminho que conduz ao mais alto. Os males não cessarão para os humanos antes que a raça dos puros e autênticos filósofos chegue ao poder, ou antes, que os chefes das cidades, por uma divina graça, ponham-se a filosofar verdadeiramente. Vencer a si próprio é a maior das vitórias. A velhice nos proporciona repouso, livrando-nos de todas as paixões. Quando os desejos diminuem, a asserção de Sófocles revela toda a justeza. É como se nos libertássemos de inúmeros e enfurecidos senhores. Riqueza alguma poderá proporcionar a paz a um homem mau. A amizade é uma predisposição recíproca que torna dois seres igualmente ciosos da felicidade um do outro. A velhice é um estado de repouso e de liberdade no que respeita aos sentidos. Quando a violência das paixões se relaxa e o seu ardor arrefece, ficamos libertos de uma multidão de furiosos tiranos. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. O que o homem pode fazer de melhor para a sua felicidade é pôr-se em harmonia constante com Deus por meio de súplicas e orações. Quando a mente está pensando, está falando consigo mesma. Tenho irmãos, pai, mas não tenho mãe. Quem não tem mãe, não tem família. Errar é humano, mas também é humano perdoar. Perdoar é próprio de almas generosas. A necessidade é a mãe da inovação. Se lutarmos com fé, estaremos duas vezes armados. Ao toque do amor, todo homem se torna um poeta. Não devemos de forma alguma preocupar-nos com o que diz a maioria, mas apenas com a opinião dos que têm conhecimento do justo e do injusto, e com a própria verdade. Pessoas normais falam sobre coisas, pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. A música é o meio mais poderoso do que qualquer outro porque o ritmo e a harmonia têm sua sede na alma. Ela enriquece esta última, confere-lhe a graça e ilumina aquele que recebe uma verdadeira educação. O homem se torna rigorosamente um tirano, quando, por natureza, ou por hábito, ou pelos dois motivos, se torna ébrio, apaixonado e louco. Logo, a boa qualidade do discurso, da harmonia, e da graça e do ritmo depende da qualidade do caráter, não daquele a que, sendo debilidade de espírito, chamamos familiarmente ingenuidade, mas da inteligência que verdadeiramente modela o caráter na bondade e na beleza. Cada qual, cada quem. Os números dominam o mundo. Na vida duas coisas são certas, o amor e a morte.
É então de há tanto tempo que o amor de um pelo outro está implantado nos homens, restaurador da nossa antiga natureza, em sua tentativa de fazer um só de dois e de curar a natureza humana. Cada um de nós, portanto, uma têssera complementar de um homem, porque cortado com os linguados, de um só em dois, e procura cada um seu próprio complemento. A parte que ignoramos é muito maior que tudo aquilo que sabemos. A pobreza não vem da diminuição das riquezas, mas da multiplicação dos desejos. O corpo é o cárcere da alma. Vivemos no mundo do irreal, onde tudo o que vemos é somente uma sombra imperfeita de uma realidade mais perfeita. O que ama é, de certa maneira, mais divinino que o objeto amado, pois possui em si divindade, é possuído por um Deus. Tudo aquilo que engana parece libertar um encanto. A procriação e o nascimento são coisas imortais num ser mortal. Se não encontras a alegria nesta terra, procura-a, irmão, para além das estrelas. A cidade pode crescer até o ponto em que conserva sua unidade, mas nunca além disso. O amor é a busca do todo. Nas asas do amor a alma anseia por voar para casa, para o mundo das ideias. Ela quer ser libertada da opressão do corpo. A punição que os bons sofrem, quando se recusam a agir, é viver sob o governo dos maus. O maior castigo consiste em ser governado por alguém ainda pior do que nós, quando não queremos ser nós a governar. Chama o homem vicioso a esse amante vulgar que ama o corpo antes que a alma. O amor está por toda parte na natureza, que nos convida a exercitar nossa inteligência, é encontrado até nos movimentos dos astros. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes, ele se enfeita e fixa sua morada lá onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, a calma ao mar, o silêncio aos ventos e o sono à dor. O castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. A matemática é a honra do espírito humano. O sábio que tudo sabe é aquele que sabe que nada sabe. O corpo humano é a carruagem. Eu, o homem que a conduz. O pensamento, as rédeas. Os sentimentos, os cavalos. Amor, uma perigosa doença mental. Julgareis em vão dar grandeza à vossa alma se não fazeis crescer em virtude. O importante não é viver, mas viver bem. O começo é a parte mais importante do trabalho. Procurando o bem para os nossos semelhantes, encontramos o nosso. E, uma vez que algo foi escrito, a composição, seja qual for, espalha-se por toda a parte, caindo em mãos não só dos que a compreendem, mas também dos que não têm relação alguma com ela ou não sabem como se dirigir às pessoas certas e não se dirigir às erradas. O amor é uma força, uma energia, que se manifesta na alma como um sentimento de lembrança de algo que a alma já teve, mas perdeu. Se na verdade, a justiça é sabedoria e virtude, julgo que facilmente se demonstrará que é mais forte do que a injustiça, uma vez que a injustiça é ignorância. Os estados só têm chance de serem felizes se os filósofos forem reis ou se os reis passarem a ser filósofos. O homem inteligente aprende com seus próprios sofrimentos. O homem sábio aprende com os sofrimentos alheios. Por vítimas de agressão, entendo aqueles que mudam de opinião pelo pesar ou pela dor. Por vítimas de doença, entendo aqueles que mudam de opinião seduzidos pelo prazer ou aterrorizados pelo
correto é considerar solares a luz e a vista, mas não se deve identificá-las com o Sol. Assim também a ciência e a verdade podem ser consideradas muito afins ao bem, mas nenhuma nem outra idênticas a ele. A vida inteira precisamos de graça e gentileza. Os mais sábios têm a maior autoridade. A primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. Ele é delicado, não é com efeito sobre a terra que ele anda, nem sobre cabeças, que não são lá tão moles. Mas no que há de mais brando entre os seres é onde ele anda e reside, nos costumes, nas almas de deuses e de homens ele fez sua morada, e ainda, não indistintamente em todas as almas, mas da que encontre com um costume rude ele se afasta, e na que o tenha delicado ele habita. Estando assim sempre em contato, nos pés como em tudo, com os que, entre os seres mais brandos, são os mais brandos, necessariamente é ele o que há de mais delicado. O mito da caverna. O mito fala sobre prisioneiros, desde o nascimento, que vivem presos em correntes numa caverna e que passam todo o tempo olhando para a parede do fundo que é iluminada pela luz gerada por uma fogueira. Nesta parede são projetadas sombras de estátuas representando pessoas, animais, plantas e objetos, mostrando cenas e situações do dia a dia. Os prisioneiros ficam dando nomes às imagens, sombras, analisando e julgando as situações. Vamos imaginar que um dos prisioneiros fosse forçado a sair das correntes para poder explorar o interior da caverna e o mundo externo. Entraria em contato com a realidade e perceberia que passou a vida toda analisando e julgando apenas imagens projetadas por estátuas. Ao sair da caverna e entrar em contato com o mundo real, ficaria encantado com os seres de verdade, com a natureza, com os animais e etc. Voltaria para a caverna para passar todo o conhecimento adquirido fora da caverna para seus colegas ainda presos. Porém, seria ridicularizado ao contar tudo o que viu e sentiu, pois seus colegas só conseguem acreditar na realidade que enxergam na parede iluminada da caverna. Os prisioneiros vão o chamar de louco, ameaçando-o de morte caso não pare de falar daquelas ideias consideradas absurdas.